Amém! Boa noite, meus amados irmãos. Que coisa boa estarmos aqui juntos nesta noite, no nosso 14º dia de campanha. Aos irmãos que começam a chegar, sejam todos muito bem-vindos. Edjane, Nice, estamos aí começando mais uma noite e creio que o Senhor vai preparar um maná também especial ao seu coração, ao meu coração, porque é tempo de estarmos firmes em nossa campanha. Então estamos aí há 14 dias no propósito, em oração, em jejum. Sei que alguns irmãos devem estar estranhando, porque hoje eu estou ministrando aqui direto de Vitória da Conquista. Então, assim, na campanha eu também não poderia ficar de fora da escala. Então, glória a Deus por isso. Então, não vamos ter a estrutura como temos, estarmos no templo, estarmos em nossa amada igreja em Salvador, mas faremos de tudo para que a palavra do Senhor seja passada e que essa live possa ser alcançada, ela possa chegar onde tem que chegar. Então, estou muito feliz de poder estarmos juntos aqui nesta noite para ministrarmos aqui uma palavra especial e sermos, sim, alimentados, sustentados com o que o Senhor tem para a sua vida, para a minha vida, nesta noite, em nome de Jesus. Então, antes de mais nada, vocês que estão chegando já podem ir compartilhando. Nós vamos estar alguns momentos aqui juntos, em oração e aqui diante da palavra do Senhor, e creio que sairemos esta noite alimentados, como tem sido nas demais noites. Cada dia Deus tem usado o ministro dele de uma forma especial, porque é uma campanha muito importante que nós estamos aí nesses últimos dias fazendo e que ainda falta, não é? Até domingo, e creio que o Senhor vai honrar cada pedido, o Senhor vai honrar cada momento de oração, cada joelho que se dobra, cada canção que você ministra com fervor, com oração. Eu creio que o Senhor vai te abençoar em nome de Jesus. Então, você que está chegando agora, gostaria que você fechasse os seus olhos. Vamos estar dando início mais um dia de campanha e creio que o Senhor vai falar conosco esta noite. Amém? Glória a Deus. Então, Vilmair Mendes, Anne Lucas, Mara, Antônia, sejam bem-vindas. Céia, que Jesus abençoe a vida de cada um de vocês nesta noite. Glória a Deus. Senhor, Pai amado, nós queremos, Pai, acima de tudo te dar honra, te dar glórias, porque eu creio, meu Pai, que o Senhor tem nos sustentado até aqui. Senhor, estamos aqui, Pai, no nosso 14º dia de campanha, para a honra e glória do Senhor. O Senhor tem sustentado, o Senhor tem falado conosco de forma tremenda, o Senhor tem nos carregado, meu Pai, com teus braços, Pai. Senhor, e continue, meu Pai. Senhor, porque temos muito, meu Pai, a alcançar, temos muito, meu Pai, ainda, Senhor, a meditar diante da Tua palavra. Senhor, temos muito joelho para colocarmos no chão e clamar pela Tua presença, chamar a atenção, meu Pai, do Senhor para nossas vidas, Pai. Por isso, neste momento, vai visitando cada irmão, vai tomando, meu Pai, Senhor, cada pedido, porque o Senhor conhece, o Senhor sabe, antes mesmo de falarmos, antes mesmo de sair aqui do nosso coração, o Senhor já sabe do que precisamos. Então, que o Senhor possa ir sustentando, que o Senhor possa ir alimentando cada um dos meus irmãos que estão nessa live, aqueles que vão ver depois, que a palavra do Senhor possa chegar e possa chegar com alimento. É isso que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aí pergunto para vocês, como é que está chegando o som aí? Porque hoje estou aqui meio de improviso, né? A gente não tem estrutura de um microfone, a gente está aqui meio com a iluminação, tudo de forma improvisada, mas o importante é que a palavra do Senhor chegue, o importante é que nós possamos ser alimentados em nome de Jesus. O som tá ok, vamos me dando aí um retorno para que a gente possa continuar, amém? Glória a Deus. Thaís e Josineide, sejam bem-vindas. Minhas irmãs, que Jesus as abençoe e as guarde. Amém. Glória a Deus. Então, já tive que o retorno tá bom? Amém. Gostaria que meus irmãos abrissem a Bíblia no livro de Ezequiel. Vamos começar em Ezequiel, capítulo 17. O versículo é o 24. Amém. Glória a Deus. Araci, Andrine, Nice. Pois é. Então, Ezequiel 17, versículo 24. Esperar todos os nossos irmãos aí abrirem a Bíblia. Glória a Deus.
Então a palavra do Senhor diz assim: saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a seca. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. Então, quantas árvores secas nós temos aqui nessa noite e que nós cremos que nós somos árvores secas, mas que vamos ser reverdecidas pelo Senhor? Quantos de nós nesta noite somos aqui árvores caídas, mas que vamos ser levantadas e vamos continuar sendo sustentadas pelo Senhor? Amém? Glória a Deus. Esse versículo o Senhor me direcionou antes da gente começar a falar propriamente do tema de nossa campanha, porque aqui é um versículo que vai fundamentar justamente sobre sonhos. Nós estamos firmes porque temos sido cada vez mais provados diante do Senhor. Nós temos sido cada vez mais conhecedores do quanto a mão do Senhor tem sido posta em nossas vidas para nos levantar, para nos sustentar, o quanto temos sido árvores secas e o Senhor vem e reverdece nossas vidas. E esse versículo, ele fundamenta justamente a história de José. Nós estamos há 14 dias de campanha pregando sobre a história de um dos homens é um dos homens que, no meu ver, é um dos mais especiais da Bíblia Sagrada. Porque ali é uma história de determinação, ali é uma história de volta por cima, ali é uma história de crescer em meio do deserto. Ali era uma árvore seca que o Senhor honrou e fez reverdecer no meio do deserto. Ele ali que foi entre todos os irmãos o que? O humilhavam devido aos sonhos, devido a ser um homem de promessa. E os irmãos dele não tinham o entendimento que José já tinha. Então todos nós conhecemos a história de José, porque ele ali como um dos filhos de Jacó o amava mais do que os seus irmãos, e por isso levantou também raiva, levantou ira dos próprios irmãos. E nós sabemos na trajetória dele quanto que aquele homem foi perseguido, quanto que aquele homem foi humilhado. Alguns irmãos chegaram a dizer, vamos matá-lo. E eles jogaram em nossa cisterna. Aquele homem que foi vendido, aquele homem que foi para outro país, humilhado, ele foi ali como uma árvore totalmente seca. E o Senhor foi ali na vida dele o tempo inteiro, porque o Senhor é sobre nossa vida. Então, neste ano que nós temos passado por tantas dificuldades, um ano, como o bispo fala, que é um ano para ser esquecido, é uma campanha que vem para nos sustentar, é uma campanha para provar que a palavra de Deus não muda. Então, que assim como o Senhor foi com José, assim como o Senhor levantou aquele homem no meio do deserto, assim como aquele homem, ele foi ali carregado pelo Senhor, nós temos que pedir a assunção de José sobre nossas vidas, amém? Pedir que o Senhor venha nos sustentando, pedir que o Senhor venha no meio desse deserto que nós estamos encontrando, que Ele venha nos elevar, porque muitos de nós perdemos a esperança no meio do caminho, muitos de nós temos sido entristecidos. Quando a gente fala assim, projetar 2021, alguns podem falar assim, projetar o quê diante de um ano difícil desse? Mas nós cremos no Senhor, que é poderoso. Nós cremos no Senhor e por isso mesmo nós fazemos o quê? Cremos que existe um amanhã. É tempo de seca? É tempo de deserto? É. Mas o mesmo Deus que projetou ali sobre a vida de José é o mesmo Deus que projeta para a sua vida. É o mesmo Deus que projeta para a minha vida. Ou seja, para aqueles que creem no Senhor, aqueles que têm paciência de esperar no Senhor. Porque José foi levado ali no meio daquele deserto como um cativo, mas o Senhor achava graça nele. A luz do Senhor estava sobre ele. E quantos de nós, no meio dessa tempestade toda, temos colocado aqui mesmo para fora essa luz que o Senhor tem colocado em nossas vidas. E isso tem feito a diferença no meio de toda essa turbulência que temos vivido nesses últimos meses. As pessoas olham para nós e veem algo de diferente. Por quê? Porque José também era visto como algo de diferente. Ele chegou como estrangeiro e as pessoas viam que ele tinha uma luz especial. Porque se não fosse assim, ele não seria levado para a casa de Faraó e ele foi logo que ganhando um cargo elevado. Mas que as tentações vieram, que as invejas ainda foram grandes, o deserto dele continuou. Quantos de nós começamos um deserto e muitos perdem no meio do caminho porque não vê a solução? Mas ele teve o olhar não naquele momento, naquela tribulação que ele estava vendo, porque senão ele era para ser revoltado, ele era para ter uma baixa
autoestima, ele era para ser um homem cheio de ódio no coração, mas pelo contrário, ele soube passar pela prova e o Senhor foi dando a aprovação para ele dia após dia. E ali quando aquele homem já estava ali todo com o coração contrito, em uma terra distante, sabendo de toda a humilhação que passou, quando as pessoas viam que aquele homem tinha algo especial, ainda veio a própria tentação, ainda veio a própria defamação, como foi com a esposa de Faraó. E aquele homem foi lançado na prisão. E quando ele é lançado na prisão, interessante que ele poderia ter pensado assim, então para mim não tem mais jeito. Vim de outro país, fui rejeitado pelos meus irmãos, meu pai não sabe que eu vivo, estou aqui preso. E ali que ele poderia se revoltar, ali que ele poderia ter mais ódio ainda, até do próprio Faraó. Mas a promessa de Deus estava sobre a vida dele. A promessa de Deus está sobre nossas vidas. Mas nós temos que aprender o quê? Perseverar. Nós temos que aprender o quê? Como a gente leu nesse instante, que nós estamos como árvore caída? Estamos. Mas o Senhor faz o quê? Levanta a árvore caída. O Senhor é aquele que abate a árvore alta e levanta a árvore caída. Então a promessa do Senhor não morreu naquela prisão. A promessa do Senhor ainda estava viva no coração de José. Assim como a promessa tem que estar viva. Foi uma campanha pensada com muita sabedoria. Foi uma campanha pensada diante de jejum de oração. Porque é uma campanha que fala sobre os sonhos de José vão alcançar nossas vidas. Ou seja, nós temos que alimentar os nossos sonhos. Nós temos que sonhar e saber que Deus vai cumprir os nossos sonhos. Porque Ele é Deus que promete e é Deus o que cumpre. Ele é Deus, como a palavra diz, que Ele está de perto e também está o quê? Está de longe. Então, a palavra do Senhor foi muito firme no coração. José era para estar revoltado, mas como o Senhor era sobre a vida dele o tempo inteiro, e Ele, eu creio que é sobre nossa vida o tempo inteiro, é onde o Senhor fala assim, existe o amanhã, então renova suas forças. Existe o amanhã porque o Senhor vive em nossos corações e Ele é firme, Ele tem que ser presente. E por mais que as pessoas nos humilhem, por mais que as pessoas falam assim, que é amanhã que você crê, com tantas coisas ruins acontecendo, mas nós cremos em um Deus que nos prometeu. E é por conta dele que nós estamos aqui. Porque a gente tem nossas experiências especiais com Deus. São experiências especiais e pessoais, sobretudo com Deus. E ali José na prisão, interessante que quando eu estava preparando a palavra, eu pensei assim, cada um dos meus irmãos que estavam aqui ministrando, o Senhor dá o entendimento de uma forma diferente. Ontem, quando a bispa começou a falar sobre José na prisão, foi justamente os versículos que eu tinha também separado para ministrar essa noite. Não é? Porque a história de José, todos nós já sabemos, e aqui é aquele homem que foi honrado diante do Senhor. Então eu pensei assim, meu Deus, como que é uma campanha especial? Porque foi um homem que soube passar por todos os tipos de provas e o Senhor colocou o coração dele ali o tempo inteiro para ser provado. E aquele homem passou o que o Senhor disse, amar aqueles que nos odeiam. Porque como o Senhor diz, amar só quem a gente ama é fácil. Mas ele teve o que? O perdão na vida dele. Ele sabia amar mesmo aqueles que o magoaram, mesmo aqueles que entristeceram. Assim como o próprio Faraó que o lançara de forma totalmente errada na prisão, mas o Senhor era com aquele homem. Então eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 37. Gênesis 37. Aliás, Gênesis 40, desculpa. Gênesis 40, versículo 14. Gênesis 40, versículo 14. Então, como bem a bispa ministrou ontem sobre o tempo que José precisou ficar ali naquela prisão, o quanto ele ficou ali naquele cárcere, e ali o Senhor sobre a vida dele, abençoando o tempo inteiro a vida daquele homem, mesmo no meio de deserto, mesmo em meio de tribulação. E aquele homem, como eu disse anteriormente, que era para estar totalmente com o coração destruído, totalmente cheio de rancor, o que ele fez? O Senhor cumpriu a promessa na vida dele. E o versículo que eu quero ler para vocês é justamente o versículo 14, quando o Senhor colocou aquele homem para poder interpretar o sonho do copeiro-chefe e o sonho do padeiro-chefe. O que José fala aqui no capítulo 40, versículo 14? Ele fala, porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem e rogo-te que sejas bondoso para comigo e faça menção de mim a Faraó e me faças sair desta casa,
porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Ou seja, aqui mostra um espírito de ousadia. O Senhor quer para nós, para o teu povo, o povo amado em que ele sabe que é espírito de ousadia. Porque aquele homem poderia falar assim: eu estou morto, já estou com a minha sentença de morte. Ora, sou um estrangeiro, fui acusado de forma errada, não tinha ninguém que provasse o contrário, estou aqui no meio dessa prisão, quem me mandou foi Faraó. Tudo já está perdido. Mas o Senhor era sobre a vida de José. E o Senhor dá para o povo dele, dá para José, dá para você que está aqui me assistindo, dá para mim, espírito de ousadia. Olha a ousadia que saiu de José naquele momento. Ou seja, ele falou assim: lembra-te de mim. Então o Espírito Santo já colocou as palavras certas no coração dele, porque já sabia em que ia ser frutificado aquela conversa que José teve. E foi assim que fez, porque aqueles homens foram soltos, o sonho realizou, o propósito se cumpriu. E aí, bem depois, quando José sonha e interpreta os sonhos de Faraó, o que o copeiro vai falar? Eu sei de alguém que vai interpretar o seu sonho. Ou seja, se José não tivesse tido espírito de ousadia para falar, lembra-te de mim, foi espírito de ousadia, porque ele estava ali perdido com a sentença de morte. E o Senhor fala, avisa, fala com ele, o Senhor sabe para quem temos que falar, porque a gente vê, irmãos, aqui, e o Senhor vê muito além do que nós estamos vendo. Nós projetamos aqui, e o Senhor tem projetos muito maiores do que possamos imaginar, do que possamos pensar em nossas vidas, do que possamos até um dia viver ou saber que viveremos, porque nós somos limitados aqui e o Senhor vê lá na frente. Então, através daquela atitude, através daquele espírito de ousadia que José fala, lembra-te de mim. Quando o copeiro, algum tempo depois, sabe que Faraó teve uns sonhos, e naquele tempo, no Egito, quem interpretava sonhos era como se fosse uma profissão nobre. Era alguém que tinha ali uma excelência. Só que no caso de José, José não era egípcio, mas José tinha o quê? A excelência que vinha do Espírito Santo, porque o Senhor era com ele. O Senhor permitiu que ele passasse por toda essa trajetória, porque o Senhor precisava colocar aquele homem ali como excelência, como autoridade. Então, a partir do momento que ele fala, lembra-te de mim, ele foi ousado. E é esse espírito de ousadia que o Senhor requer de nós. Nós temos que ousar, porque nós estamos em tempos difíceis. Nós temos que inovar. Nós temos que saber que o Deus que deu a promessa para a gente não é para que a gente possa encerrar tudo. Pelo contrário, a prisão ali foi aberta. A cadeia foi aberta através de atitudes. E a atitude foi o quê? Através da ousadia que aquele homem teve. Então, a mesma coisa é conosco. Porque se a promessa do Senhor foi sobre José, se nós estamos projetando sonhos, se nós sonhamos porque é baseado num Deus que cumpre, é porque nós estamos no caminho certo. Agora, é claro que você não vai sonhar hoje e saber que amanhã já está tudo realizado, tudo feliz, para não correr o risco da gente esquecer de onde é que veio a promessa. Você não achar que você já é autossuficiente, não precisa de Deus mais na sua caminhada, não precisa mais de Deus em sua trajetória, porque se nós olharmos de fato com nossos olhos naturais, José, quando chegou ali, a autoridade praticamente máxima, o segundo homem abaixo do governo de Faraó, ele poderia falar o quê? Aqui eu sou estrangeiro, que eu já ganhei tudo que eu queria, então já não preciso mais de Deus. Mas ele foi um homem que nunca deixou a soberba tomar conta. Ele foi um homem que ele soube perdoar, mesmo em meio à dor. Mesmo em meio à dor. Porque não foi fácil saber que foi desprezado, saber da forma como foi jogado ali como um bicho, como um animal qualquer, ali naquela cisterna. Saber que ele foi ali, viajou dias ali carregando burros, animais no meio do deserto. Saber como ele foi defamado. Saber como é que ele não poderia ter provas para poder sair daquela prisão por ser estrangeiro, por ser acusado da mulher do próprio Faraó. Mas o Senhor fez com que aquele homem tivesse ali autoridade, sabedoria, tivesse o quê? Um espírito de excelência sobre tudo. Porque é isso que o Senhor requer de nós. Nós precisamos falar as coisas na hora certa. Nós precisamos ter entendimento de procurar as pessoas certas em nossas vidas. Não é sair falando qualquer coisa e falando aquilo que a gente sabe que o Senhor não vai se agradar. Muito pelo contrário. Quando ele chegou na posição de governador, ele poderia ter mandado aqueles homens ali atrás dos irmãos dele, ou matar aqueles homens, ou punir aqueles homens. E exemplo maior ele teve.
que foi de amor ao próximo. Mesmo um homem ali totalmente destruído emocionalmente, porque certamente ele era destruído emocionalmente. E a prova maior disso é quando os irmãos dele chegam e ele deu a volta por cima. Mas ele deu diante de humildade. Ele deu sabendo que ele estava ali com uma autoridade constituída por Deus. Ele deu ali aquele exemplo que o Senhor colocou no meio do deserto, que ele era ali um nada. Ele era ali uma árvore totalmente destruída. Mas o Senhor floresceu na vida daquele homem. O Senhor restaurou aquele homem. O Senhor colocou ali sabedoria mais e mais nas palavras, nas atitudes daquele homem. E são de pessoas assim, são de servos assim que o Senhor quer cada vez mais. Porque nós estamos passando por tempos de dificuldades. Nós estamos aqui a todo tempo, algumas pessoas pensam, por exemplo, diante da situação que nós estamos vivendo, que a vacina é a solução. Queríamos nós saber que seria realmente a solução, mas nós sabemos que nós estamos no início de tudo que tem sido já profetizado na Bíblia, de tudo, as profecias começando a se cumprir. E então não é na vacina. A vacina, ela é o quê? Um paliativo. Mas nós temos que estar firmes na promessa do Senhor. É andar segundo a vontade do Senhor. É termos um coração voltado, aliançado mais e mais para com o Senhor. Porque foi assim que o Senhor fez com José. E nossa campanha é o que? Sonhar os sonhos. Nós seremos alcançados pelos sonhos de José. E eu creio que nós seremos alcançados. Porque José, quando chegou ali para ser a autoridade máxima, quase máxima do Egito, foi porque o Senhor colocou aquele homem na posição de autoridade. O Senhor foi com José o tempo inteiro. Então, conosco é a mesma coisa. O Senhor tem sido conosco o tempo inteiro. Você olha para um lado, você olha para o outro. A gente vê pessoas o tempo inteiro sendo contaminadas. A gente vê pessoas que estão cada vez mais vulneráveis a questões até psicológicas, a questões emocionais, com todo esse processo de uma pandemia tão estendida, tão demorada que nós temos vivido, mas nós temos nos apegado aonde? No Senhor. Nós temos falado assim, Senhor, nós temos passado por provas, tantos de nós temos passado, mas o Senhor está cuidando de nós. O Senhor tem colocado a luz dele para brilhar sobre nossas vidas. E as pessoas olham e sabem que tem alguma coisa de especial. Então nós estamos aqui nesta campanha de jejum, de oração, porque nós cremos que assim como o Senhor foi na vida de José, assim como o Senhor restaurou a vida daquele homem, assim como o Senhor tratou aquele homem de dentro para fora, que o Senhor seja convidado na sua vida, seja convidado na minha vida para me tratar de dentro para fora também. Porque isso o Senhor requer de nós. É isso, o Senhor coloca sobre nós esse espírito de excelência para que nós possamos ministrar as palavras certas, que nós possamos orar por aqueles que estão com alma batidas, porque nunca escutamos falar tanto em índices de suicídio, de depressão. Temos visto tantas coisas ruins nesses últimos tempos e sabemos que essas coisas vão piorar ainda mais, tudo isso como consequência desses tempos, desses meses que nós temos vivido. E nós sabemos, nós que entendemos a palavra do Senhor, nós entendemos que tudo isso já estava escrito, mas a diferença é saber de que forma que nós vamos sair do deserto. Nós estamos como árvores secas. 2020, muitos de nós deixamos que nossa árvore secasse, mas o Senhor vem agora para falar assim, quem vai reverdecer sou eu. Você era seca, mas eu vou te fazer reflorescer no meio do deserto. Nós estamos no deserto. José teve o deserto dele, passou e foi aprovado, porque o Senhor era com ele e conhecia o coração dele. Nós estamos no meio desse deserto, nós temos enfrentado essas dificuldades todas, mas eu creio que o Senhor tem sido conosco. O Senhor tem nos segurado o tempo inteiro, porque muitos de nós, irmãos, não é fácil. Sabemos de pessoas que têm sido arrastados por esta pandemia emocionalmente, muitos que perderam emprego, muitos que se desestruturaram, e o Senhor tem ali cuidado de nós. O Senhor tem colocado em nossos lábios palavras de restauração para que nós possamos a todo tempo estar evangelizando, falando do amor de Deus, porque isso o Senhor requer de nós. Isso o Senhor está cobrando de você, está cobrando de mim. Por isso que nós estamos nessa campanha, porque a gente precisa projetar o nosso 2021. Então algumas pessoas podem olhar assim e falar, mas eu estou desanimada, e projetar o quê? E nós vamos sonhar com o quê? Nós vamos sonhar os sonhos que Deus já aliançou para nós. Porque o que o Senhor tem para a sua vida, ninguém pode tirar.
Você vai passar pelo seu deserto. Você vai ser provado como José foi, e nós sabemos qual foi o fim de José. Mas a bênção do Senhor estava o tempo inteiro sobre a vida de José, porque o Senhor conhecia o coração dele. O Senhor tinha um propósito sobre a vida dele. É a aliança que faz toda a diferença. E nós precisamos ter essa aliança diante do Senhor. O Senhor está aqui para nos sustentar. O Senhor está aqui para nos honrar. Porque Ele te escolheu, Ele me escolheu, sabendo como nós somos, pecadores, falhos, cheios de manias, temos costumes, muitas raízes que vêm ainda de nossas heranças, até hereditárias, mas o Senhor vem e lapida da forma dele. O Senhor vem e fala assim, eu vou te fazer aqui como um óleo novo. Porque José era um dos 12 irmãos. E a gente sabia dos conflitos, a gente sabia de tudo que estava ali acontecendo naquela família. Mas o Senhor olhou para José porque sabia, e como sabia, que ali era um vaso de honra. E eu creio que nesta noite o Senhor está lapidando vasos de honras, porque nós temos até domingo, até o fim dessa campanha, para que nossas orações subam até o Senhor, para que os nossos sonhos sejam restaurados, porque muitas pessoas, irmãos, deixaram de sonhar. Deixaram de sonhar porque viu que está abatido. Mas o Senhor fala, você está abatido, eu levanto você pela tua mão, te sustento e você fica de pé. Quem diz isso é o Senhor. Quem tem a honra é o Senhor. Mas para isso nós precisamos o quê? Saber perdoar. Nós precisamos saber que nós podemos atravessar no meio de uma tempestade terrível, como for ali com José. Mas o Senhor vai te sustentar. O Senhor vai te saber levantar e ir para caminhos altos. Ele quer nos colocar em caminhos altos. Ele quer o melhor lugar para aqueles que confiam nele. Então, por isso que diante disso nós precisamos sim estar aqui em oração, precisamos aumentar a nossa oração, precisamos rasgar o nosso coração diante do Senhor. O Senhor tem usado muitos através de sonhos. E glória a Deus quando o Senhor nos usa através de sonhos. Eu mesmo glorifico a Deus, porque muitas vezes eu sonho e quando eu oro a Deus, eu lhe peço a interpretação, eu falo, Senhor, como o Senhor me usa muitas vezes através de sonhos, e eu sei que muitos de vocês também é dessa forma. Então o Senhor faz isso para que possa também alimentar, para que nós possamos ser sustentados na fé. Agora eu te pergunto, se José tivesse raiva dos irmãos, se José tivesse deixado o ódio alimentar o coração dele, ele teria sido um homem honrado? O Senhor teria colocado as mãos sobre a vida dele? Não teria. Então, a diferença é justamente nas atitudes. Muitas vezes estamos humilhados. José estava humilhado. Ele estava largado naquela prisão. E ele, com humildade, com espírito de humildade, ele fala para o copeiro assim, lembra-te de mim quando você estiver lá com o faraó. Então o Senhor vai fazer lembrar, o Senhor vai colocar pessoas certas para lembrar de você, seja aquela oportunidade de emprego, o Senhor usa de uma forma ou de outra, o Senhor usa ímpios muitas vezes para poder nos abençoar, porque quem faz isso é Ele. A forma é o Senhor quem usa. O Senhor fala, lança a semente, pode deixar que eu dou a forma completa, porque muitas vezes a gente acha que tem que ser da forma como a gente quer, na hora que a gente quer. Mas o Senhor já tem nos ensinado, o Senhor já tem provado o nosso coração. É do jeito dele. Então, se a gente simplesmente obedecer, se a gente simplesmente alinhar o nosso coração, o Senhor vai honrar. E eu creio que o Senhor vai honrar cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Eu gostaria que os irmãos abrissem ainda a Bíblia no livro de Efésios. Efésios. Amém. Capítulo 4, versículo 29. Efésios 4, versículo 29. A palavra do Senhor diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, a cólera, ira, gritaria, blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, e como também Deus, em Cristo, o quê? Vos perdoou. Ou seja, José teve todo esse espírito de excelência aqui. Aqui nós estamos falando do Novo Testamento, mas José teve esse espírito de excelência, porque as pessoas que escutavam ele falar sabiam que dali saía algo diferente. Na prisão,
ele falou com aquele copeiro, lembra-te de mim. Ali saía palavras que não eram torpes. Ali saíam palavras que eram para edificação, porque o Espírito Santo do Senhor não havia morrido. Muitas vezes nossos sonhos podem morrer, mas o Espírito Santo que vive em nós faz o quê? Ressuscitar os sonhos. E por causa daquela atitude de José, ali tudo, aquela cadeia foi aberta e a vontade do Senhor se cumpriu na vida dele. E assim tem que ser conosco também. Então, da nossa boca, mesmo em tempos que estamos passando agora difíceis, mesmo no meio da tribulação, o Senhor nos convida a abrir nossa boca, mas para falar coisas que edifiquem. Não é para poder falar, tá morrendo gente, porque a coisa tá feia, que não vai ter jeito, falando coisas que a gente sabe que vai entristecer o espírito. Não, pelo contrário, nós temos que levar palavras que façam fortalecer o espírito. Nós estamos aqui para isso, para que a fé das pessoas muitas vezes sejam renovadas através de testemunhos. Então, quando a gente abre a nossa boca, tem que sair palavras que fazem o que? Fortalecer o seu irmão. Aquele que está caído, ele precisa ser levantado. E tudo isso foi feito na vida de José. Se José tivesse deixado a cólera, a ira tomar conta dele, ele não teria agradado o Senhor. E o propósito teria o quê? Se perdido no meio do caminho. Porque muitos começam certos ali diante do propósito, mas deixa a raiva, deixa ali o ódio tomar conta do coração, a soberba, como José tinha tudo para fazer isso com seus irmãos. Mas muito pelo contrário, quando os irmãos dele vieram, José já estava ali como uma segunda autoridade do Egito, mas José, com aquele espírito de excelência na vida dele, com o Espírito Santo ali na vida dele, sendo renovando a vida daquele homem, que ele fez? Ele liberou perdão. Ele chorou ali por dentro sozinho em alguns momentos, porque a gente tem que chorar. E a gente precisa realmente expor para o Senhor, mas o Senhor sabia que aquele homem era um homem que tinha o coração próprio a perdoar. Porque a gente pode falar, mas o Senhor conhece o que está aqui dentro. Então muita gente fala assim, eu te perdoo, muitas vezes, mas lá dentro você sabe que você não está enraizado, coisas que não agradam ao Senhor. E a gente não engana a Deus. A gente pode enganar o que está ao nosso lado. Você pode se fazer de bonitinho, de bonitinha. Você pode, como se diz, né, de pele, tá ali de lobo com pele de ovelha, né? Mas o Senhor conhece o que está em seu coração. Então, a partir do momento que José já tinha rasgado o coração, a partir do momento que ele conseguiu liberar aquele perdão, tudo se fez novo na vida dele. E aí veio uma unção especial sobre a vida de José. E eu creio que é essa unção especial que o Senhor tem para nós no novo ano. Porque será um ano de desafios. Será um ano que a gente fala assim, as incertezas. Incertezas tem. Mas nós cremos um Deus que escreve o quê? Certeza sobre nossa vida. O sim do Senhor é o sim. Então não tem, o amém do Senhor é o amém. Então assim como ele colocou José ali com aquela autoridade, o Senhor também vai nos colocar como autoridade aqui nesta terra, porque nós vamos sim ver o melhor do Senhor enquanto nós estamos vivendo aqui nesta terra. O amanhã, a vida eterna é para aqueles que creem, é para aqueles que sabem se aliançar com o Senhor e todos os dias clamar pela salvação. Mas enquanto nós estamos aqui nesta terra, nós temos que viver sim o melhor. José deixou ali, aquele deserto, aquela história toda para trás e foi viver o melhor ali na terra do Egito. Muitas vezes nós somos estrangeiros na terra que nós temos vivido, mas o Senhor nos sustenta. O Senhor tem olhado para nós, o Senhor conhece cada lágrima e a lágrima não é perdida. O Senhor sabe todas as vezes que você está ali prostrando diante do Senhor. Ele sabe que o tempo que você tem ali na madrugada não é tempo perdido, muito pelo contrário, é tempo ganho diante do Senhor, porque a oração é o que nos sustenta, a oração é o que nos alimenta, mas de nossa boca não pode estar saindo essas palavras torpes. Então o Senhor requer de nós e Ele cobra de nós, aleluia, Ele cobra de nós e nós temos que ser aprovados, porque se o Senhor é o mesmo que estava ali sobre a vida de José, Ele é o mesmo, eu creio que Ele está aqui ainda entre nós, porque o propósito do Senhor tem se cumprido. O Senhor tem guardado o teu povo, o Senhor tem lapidado, o Senhor tem cuidado de uma forma sobrenatural. Então é por isso que nós temos cada vez mais sim sonhar e falar, Senhor, nossos sonhos precisam estar aliançados com o Senhor. E nós precisamos cumprir tudo o que o Senhor tem colocado aqui no nosso coração. Mas para isso nós precisamos sim ter essa transformação de dentro para fora. Nós precisamos ter como um exemplo deste homem da Bíblia que o Senhor honrou e que ele deu a volta por cima. Porque nós sabemos que nós somos carne. Então alguém humilhar a gente, alguém maltratar a gente, nós sabemos que não é fácil. Mas nós sabemos o quê? Que o Senhor requer de nós, que nós amemos uns aos outros. É fácil falar assim, eu te amo porque você diz que me ama.
Mas amar aquele que nos maltratou, amar aquele que nos entristece, amar aquele que tem ali só colocado palavras ruins sobre nossas vidas é muito difícil. Mas é aí que o Senhor vai saber a verdade que está saindo do seu coração. Você falar assim, eu te abençoo mesmo assim. Eu não preciso conviver com você, mas eu te abençoo mesmo assim. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu não sou santo, eu não vou perdoar, eu não quero... Você não vai obrigado a conviver muitas vezes, mas você tem que saber perdoar. Porque se o Espírito Santo habita em nós, não há lugar para a falsidade, não há lugar para rancor, não pode haver lugar para o ódio. Então muitas vezes vão sair palavras de nossa boca que desagradam aquelas pessoas, mas nós temos que saber a pedir perdão, nós temos que saber nos reconciliar. Por quê? Porque o Senhor está vendo tudo isso. E nós estamos aqui, não é porque nós somos bonzinhos, porque ninguém aqui é bonzinho, mas é porque nós temos e queremos viver a santidade do Senhor em nossas vidas. Então são tempos difíceis, existe a dificuldade, existe tudo isso que nós estamos aí vendo, mas nós confiamos no Senhor, nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Já falei sobre isso algumas vezes e a gente sabe que na Bíblia está escrito assim. Quantos pregadores falam sobre essa palavra? Porque se a gente olhasse só em nosso redor, nós não estaríamos nem aqui hoje para dar testemunho, porque a gente só vê as coisas ruins acontecendo. Mas nós temos que crer cada vez mais que nós somos foco de luz nessa terra espalhada. E as pessoas têm que olhar para nós e saber que de nós sai virtude, porque o Senhor é a virtude primeiro em nossas vidas. Então é tempo de voltar ao primeiro amor, é tempo de pedir ao Senhor que restaure os nossos sonhos, é tempo de pedir assim, Senhor, este ano é um ano para ser esquecido, mas nós estamos a poucos dias do 2021, que o Senhor venha restaurando os nossos sonhos, que o Senhor venha cuidando de nossa casa, que o Senhor venha tratando o nosso coração, é o de dentro para fora, porque como a gente leu aqui em Efésios, as pessoas têm que sair o quê? Nós temos que falar palavras boas para edificação, conforme a necessidade de cada um. Para a gente transmitir graça, nós precisamos, irmãos, transmitir graça para aqueles que estão o quê? Nos ouvindo. E tem que estar longe de nós toda amargura, blasfêmias, toda a malícia. E nós temos que, sobretudo, o quê? Sermos benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Porque o preço já foi pago e nós estamos aqui, porque nós sabemos que o preço foi pago lá atrás por mim e por sua vida. Mas nós precisamos dar continuidade. Nós precisamos ministrar, nós precisamos rasgar o nosso coração diante do Senhor e saber sim que Cristo, ele é vivo. E por isso que nós cremos que vai existir um amanhã, que vai existir um 2021. Aquele que perdeu o emprego vai ser restaurado. Aquele que emocionalmente está destruído, nós temos que evangelizar. A palavra do Senhor tem que chegar sobre a vida dele para que as pessoas consigam ter essa restauração emocional. Porque não é fácil. Nós temos aí passados por muitos com perdas entre familiares, entre amigos. Tem sido um ano assim que é para falar assim, meu Deus, é para ser esquecido. Mas o Senhor, eu creio, tem dias melhores para nós. No meio de turbulência, o Senhor tem dias melhores para nós. No meio de toda aquela turbulência, no meio daquela toda a poeira do deserto, o Senhor restaurou os sonhos, ressuscitou e cumpriu os sonhos que foram feitos ali para José. E o Senhor colocou aquele homem em excelência. Quer dizer, ele falou para os seus irmãos que todos os feixes seriam inclinados para ele. Os irmãos não souberam entender. E aí, depois de muito tempo, quando os irmãos ali se humilharam diante dele, o propósito do Senhor se cumpriu. E o propósito do Senhor vai se cumprir em nossas vidas, porque nós temos que ter sim, pedir cada vez mais a Deus, espírito de excelência, que o Senhor coloque em nossas bocas palavras sábias e que o Senhor nos dê ousadia, porque nós precisamos diariamente estar virando o jogo, nós precisamos diariamente estar falando e falando com ousadia, falando com fé, senão tudo teria encerrado dentro daquela prisão. Mas José abriu a boca e falou, lembra-te de mim. Então que nós possamos ser assim também, que nós possamos saber pedir, saber conversar com as pessoas certas. Muitas vezes eu estou por aqui, mas eu falo, ore por mim. Eu e minha família vamos passar por um processo grande de mudança agora em 2021. Eu recebi hoje recado de alguns irmãos e eu falei, ore por mim, porque eu não estou aqui como autoridade. Eu estou aqui como uma serva do Senhor. Então é saber falar assim, ore por mim, tome essa causa junto comigo, porque nós estamos aqui para edificar a vida dos irmãos, um pelos outros. Eliane, glória a Deus pela sua vida, Eliane. Estou vendo que você está aqui na live com a gente. Ela mandou no meu zap hoje particular. E como eu sou grata à vida dos meus irmãos, eu falei, ore por mim. Então é a gente ter humildade, a gente saber que temos que abrir a boca e abrir a boca para as pessoas certas. Então que o Senhor venha
restaurando, venha colocando esses sonhos que são de Deus, assim como foi para José, que seja para a sua vida, que seja para a minha vida, porque nós temos sim que ser restaurados, ser sustentados diante da promessa do Senhor, diante da palavra que o Senhor tem para nós. Nós não sabemos nosso amanhã, para onde nós vamos, como é que será, nós não sabemos de nada. Mas nós cremos que se o Senhor nos transforma de dentro para fora, se o Senhor já aliançou a nossa vida, se o Senhor derrama bálsamo novo em nossas vidas todos os dias, nós cremos que o Senhor está no controle e na direção. Então que esta palavra venha para te sustentar essa noite, que essa palavra, assim como ela me sustentou, que ela possa renovar e que Deus venha para restaurar os nossos sonhos, porque hoje é o 14º dia de campanha, mas nós temos até domingo para poder clamar e fazer com que nossas orações cheguem aos ouvidos do Senhor. Nós precisamos falar: Senhor, eu preciso chamar a sua atenção para a minha vida, e que Jesus possa abençoar, que Jesus possa guardar cada um dos seus projetos, cada um dos teus sonhos, e que nesta noite você tenha assim sido sustentado e continue sendo sustentados por esse Deus que pode segurar em tuas mãos e fazer o projeto acontecer. Então eu gostaria neste momento que você pegasse a sua cartela, seus pedidos de oração, porque nós vamos estar orando, nós vamos estar pedindo aquele que realiza sonho, aquele que garante a promessa, e que o Senhor possa vir te capacitando mais e mais e te usando, porque eu creio que 2021 será um ano diferente, será um ano que você vai sonhar aqueles sonhos de Deus e saber que Deus é Deus de promessa em sua vida, amém? Então, gostaria que você fechasse seus olhos neste momento. Ah, Pai amado, eu creio, meu Pai, que o Senhor já está guardando, Pai, cada um que está aqui conosco. Que o Senhor vai abençoar, Pai. Ah, Pai amado, cada um que vai estar escutando, meu Pai, essa live. Porque, Senhor, o Senhor tem renovado, meu Pai, nos sustentado, meu Pai, cada dia mais no nosso espírito, Senhor. Porque precisamos da transformação, Pai. Ah, Pai, são tempos de deserto, Pai. Nós estamos aqui, Pai, para sermos levantados pelo Senhor. Nós estávamos ali, meu Pai, como árvores, meu Pai, no chão caído, e o Senhor tem nos sustentado. E que o Senhor venha, meu Pai. Ah, Senhor, mesmo aqui, Pai, nesses últimos dias desse ano tão difícil, Pai, que o Senhor possa fazer com que nós possamos reflorescer no meio das tempestades, Pai, neste ano que vai começar daqui a poucos dias. Que o Senhor possa atender, meu Pai, e responder os pedidos de oração de cada um dos meus irmãos. Que o Senhor possa renovar os sonhos dele, possa renovar a fé, possa sustentá-los, colocá-los de pé, meu Deus. Oh, Pai, porque assim como o Senhor foi com José, não poderia ter uma campanha, meu Pai. Ah, Senhor, falando de um homem tão especial da Bíblia como fora José, meu Deus, porque ali foi exemplo de quem deu volta por cima. Ali foi exemplo, meu Pai, de que o Senhor colocou as mãos e deu espírito de ousadia. E nós precisamos, sim, Senhor, ter esse espírito de ousadia. Nós precisamos, sim, Senhor, ser tomados por este espírito, porque nós cremos um Deus que opera e que cumpre todas as coisas. Então, que o Senhor possa guardar, meu Pai, cada um dos meus irmãos nessa noite, cada pedido de oração, Senhor, e que possamos ser aliançados com o Senhor, porque nós cremos que a vitória é o Senhor quem assina, que o Senhor é um Deus fiel e que o Senhor venha, meu Pai, nos dando sustentação, Pai, e nos transformando de dentro para fora, como o Senhor fez com José, porque nós cremos, meu Pai, que muitos sonhos teremos e que o Senhor vai à frente, meu Pai, realizando, meu Pai, nos dando a direção para cada um deles, que o propósito do Senhor se cumpra. É isso que eu te peço nesta noite, em nome do nosso amado Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Então, coisa boa ver minhas irmãs aqui conosco, não é? Rizomar, Mara, Gisé, um beijo, minhas irmãs. Patrícia, um beijo, Pati, minha irmã Fernanda, que está aqui comigo aqui em Conquista. As que estão chegando agora, né, Eliene. Estou aqui hoje nessa live direto de Conquista, né, como eu falei aqui desde o início, mas eu creio que Deus tem nos usado, né? Então, como não poderia também ficar de fora da escala, porque eu sei que o Senhor fala através da vida de cada um de nós. Então, hoje eu estou aqui meio que sem estrutura, estamos naquele ambiente da igreja, mas eu creio que o Senhor nos sustentou e continuará nos sustentando, porque nós ainda teremos até domingo de palavras aliançadas, de palavras que vão nos colocar firme, vão nos colocar de pé. Então, quero agradecer a todos vocês que estão aqui conosco, né? Nós começamos aqui 7h30 em ponto, aqueles que foram entrando depois. Que Jesus te abençoe, que Jesus te guarde, que você fique firme no propósito. Porque jejum, oração não é tempo perdido. E nós temos muitos sonhos, porque se nós estamos vivos, nós precisamos sonhar. E se nós temos ali a aliança no Senhor, é porque o Senhor quer nos colocar de pé, quer nos colocar em lugares altos, mas que saia da sua boca palavras que edifiquem, mesmo em tempos de guerra, mesmo em tempos difíceis.
que a gente possa ali cumprir todo o propósito que o Senhor tem para nós. Então, quero agradecer cada um de vocês que ficou conosco até agora. Que Jesus abençoe, que Jesus guarde. Se Deus quiser, em breve estarei aí em Salvador, ainda teremos aí algum tempo juntos. E eu creio que Deus vai guardar cada um de nós. Então, que Jesus abençoe e guarde sua noite em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.